Bom dia, internauta. Quero falar com você hoje sobre o fundamento esquecido, a cidadania. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, havia nos discursos de então uma esperança que hoje parece ingênua. À época, acreditava-se que bastaria escrever a ordem e ela se realizaria. Acreditava-se que bastaria declarar direitos e eles seriam cumpridos, que bastaria estabelecer fundamentos e esses fundamentos se tornariam realidade, concretude. Passaram-se 4 décadas, quase 4 décadas. E o que temos hoje? Temos uma Constituição que é referência internacional em textos de direitos humanos. Temos leis que protegem o trabalhador, que protegem o consumidor, o meio ambiente, que protegem a criança, o idoso, a mulher. Temos, enfim, um arcabouço jurídico que, no papel, é dos mais avançados do mundo. E, no entanto, também temos um país que continua subdesenvolvido. Temos violência, temos desigualdade, temos corrupção, temos desprezo pelo patrimônio público, desrespeito ao próximo e temos uma desordem generalizada que parece teimar em não ceder. E o que falta? A lei, a ordem jurídica não é boa? O texto constitucional não é claro? Os direitos não são suficientes? Falta a condição de efetividade de tudo isso. Falta o que a própria Constituição colocou como fundamento e que eu digo fundamento mor e que, paradoxalmente, permanece como o grande esquecido: a cidadania. O artigo 1º da Constituição é preciso. Ele não coloca a cidadania como uma meta. Esse artigo não coloca a cidadania como um objetivo a ser alcançado ou como uma promessa para o futuro. O artigo 1º da Constituição Federal coloca como fundamento a cidadania, ao lado da soberania, ao lado da dignidade da pessoa humana, ao lado dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e também ao lado do pluralismo político. Antes de tudo, declaremos, está a cidadania. Agora, o que significa isso? Que a cidadania não é um direito que se recebe. É a base sobre a qual a República se assenta e se sustenta. É o pressuposto de tudo o mais. Sem cidadania, não há república. Sem cidadania, o Estado democrático de direito é fachada, mera fachada. Sem cidadania, soberania é autoritarismo, dignidade é súplica, trabalho é expropriação, pluralismo político é tumulto e confusão. A cidadania, como fundamento, é a condição de possibilidade de toda a nossa ordem jurídica. Ela é a matriz da qual derivam todos os direitos e todas as obrigações. É a cidadania que transforma a norma abstrata em realidade concreta.
porque o direito sem cidadania não passa de um conjunto de palavras. O direito, ele não se aplica sozinho. O direito não se cumpre sozinho. O direito não se defende sozinho. O direito depende de alguém que o exija, que o invoque, que o defenda, que o cumpra. Esse alguém é o cidadão. E aqui chegamos, então, ao ponto doloroso. Nossa realidade subdesenvolvida é consequência direta de um fraco exercício da cidadania. Não é falta de lei, não é falta de recursos, não é falta de instituições, é falta de cidadãos que hajam como tais, como cidadãos. O subdesenvolvimento aqui não é apenas econômico, ele é, antes de tudo, político e moral. É a ausência de uma cultura em que cada um se reconheça como parte ativa da ordem comum. É a delegação da vida pública a terceiros. É a expectativa de que o Estado resolva o que o indivíduo não quer ou não sabe resolver. É a crença de que a ordem vem de cima e não do interior de cada um, do cidadão. O subdesenvolvimento é a consequência natural de uma cidadania passiva ou da ausência dela, de uma cidadania que vota e se cala, que reclama e não participa, que exige direitos e não cumpre deveres, que espera que o outro se ordene enquanto permanece, com condições de se ordenar, desordenado. Passaram-se quase 4 décadas, 38 anos. Uma geração inteira viveu sob a égide desta Constituição. Uma geração que já nasceu sob a promessa de uma república fundada na cidadania. No entanto, a não efetividade dos comandos constitucionais é escandalosa. Direitos que não se realizam, garantias que não se aplicam, princípios que não se concretizam. O que explica tudo isso? A ausência da condição da verdadeira cidadania, a ausência de uma auto-ordenação individual. Porque a cidadania não é título, não é um título que se recebe ao se completar 18 anos. Não é um documento, não é o direito de votar. A cidadania é um modo de ser, é a disposição de agir segundo a ordem que se reconhece como justa. E agir assim, não porque alguém mandou, mas porque se alcançou plena compreensão disso. A auto-ordenação é a condição da cidadania. Sem ela, o cidadão é apenas um súdito que não sabe que o é. Alguém que espera que o Estado lhe dê o que ele mesmo não se dá a si mesmo. Alguém que exige ser tratado com dignidade, mas não se trata nem ao outro com dignidade. Alguém que quer direitos, mas não assume deveres. Internauta,
O direito sem auto-ordenação é formalismo hipócrita. É a lei que está escrita, mas não se cumpre. É a garantia que existe, mas não se aplica. É a promessa que se faz, mas com ela não se compromete. É um simulacro de uma ordem que não se sustenta, porque não há quem a sustente. A Constituição não criou a cidadania. Ela, a Constituição, a reconheceu como um fundamento. Ela diz: isso já está aí. Isso é anterior ao Estado. Isso é a base. Sem isso, nada funciona. Com cidadania, tudo pode funcionar. Mas o reconhecimento constitucional não é suficiente. A cidadania precisa ser exercida. E o exercício da cidadania exige que o indivíduo esteja em ordem. Exige que ele saiba o que é devido. Exige que ele haja de acordo com o que reconhece como justo e devido. Exige que ele não delegue a terceiros o que só ele mesmo pode fazer. Ordenar-se, educar-se, capacitar-se, porque a ordem do entorno é a ordem das ordens individuais. Se cada um não se ordena, o resultado não pode ser ordem. Isso é a aritmética simples. A soma de desordens é desordem. A soma de indivíduos contidos, mas não ordenados, é uma multidão que se contém, confusa e não se ordena. E a multidão que se contém, confusa, é apenas uma desordem adiada, não uma ordem estabelecida. Quase 4 décadas de espera. Quase 4 décadas de promessas não cumpridas. Quase 4 décadas de uma Constituição que parece teima em não se realizar. Talvez a pergunta não deva ser: o que a Constituição não fez? Talvez a pergunta devida seja: o que os cidadãos não fizeram? Porque a Constituição também ela não se aplica sozinha. O direito não se efetiva sozinho. A cidadania não se exerce sozinha. O que falta, sempre faltou, essa sim, é a decisão individual de se ordenar, de agir como cidadão, de não esperar que um outro comece, de não delegar ao Estado o que é responsabilidade de cada um. O direito sem cidadania é letra morta. A cidadania sem auto-ordenação é um nome vazio. A república sem cidadãos efetivos é fachada. E a fachada é internauta. Cedo ou tarde desaba. O convite, então, é o mesmo que sempre dizemos e faremos. Leia a Constituição, não como quem busca um salvo-conduto. Leia como quem busca a régua. Meça a distância entre o que você é e o que você deveria e deve ser. E então, decida se vai continuar nessa distância ou se vai começar a atravessá-la. Porque a travessia, essa também não é coletiva. Ela é individual.
é de cada um, e cada um que a atravessa é um passo a menos na direção da desordem. Internauta, a Constituição já está posta. A cidadania já é um fundamento. O direito, a ordem jurídica já estão escritos. Falta a condição, a sua condição, a auto-ordenação. E essa ninguém pode fazer por você. Um grande abraço e até um próximo vídeo, internauta. Até mais.